Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 11 de agosto, uma sexta-feira, que marca o início da Premier League. Temos frente a frente o campeão da segunda divisão, o Burnley, que fez uma campanha excepcional contra o Manchester City, o campeão da primeira divisão e o ganhador da tríplice coroa nessa temporada passada. Grandíssimo jogo. Também temos o Braga no Campeonato Português, iniciando o Campeonato Português, temos Copa da Alemanha, Copa da Inglaterra e vários outros jogos que a gente vai falar por aqui. Fica comigo até o final e eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Bom, vamos começar pela Copa da Alemanha. Os jogos começam ali por volta de 1 da tarde, aqui é o horário do Brasil. Também temos um jogo isolado às 15h45. Então eu vou aproveitar para falar sobre todos os jogos com características para gols que estão dentro desses horários e depois a gente volta para falar sobre os dois favoritos do dia. Tá bom? Vamos começar aqui com Sandhausen e Hannover. Hannover se mantém na segunda divisão, vamos dizer assim, tentando uma recuperação, porque a temporada passada foi bem ruim. Hannover é uma equipe que cede muita oportunidade. Nos dois jogos que fez na segunda divisão sofreu 2 gols, foram 2-2. Foi um 2-2 contra a equipe do Elversberg, muito forte, e um 2-2 agora contra a equipe do Nuremberg. Contra o Nuremberg, mesmo jogando fora de casa, eu achei que foi vacilo, tá? Além de uma defesa frágil, o Hannover tem como ponto forte um excelente contra-ataque. Então, quando está na frente, ele sabe explorar. Só que contra o Nuremberg, ele deixou a desejar nesse aspecto. Ele teve várias oportunidades para ampliar o placar de 2-0 para 3-4. Não o fez, o Nuremberg foi lá e empatou o jogo no final. Tá? O Sandhausen fez uma péssima campanha na segunda divisão na temporada passada e agora está jogando a terceira divisão. Então ainda é uma incógnita. Eu ainda não consegui acompanhar nenhum jogo da terceira divisão do Sandhausen, até porque eu acredito que ele nem deva ter jogado ainda, mas se jogou, eu realmente não acompanhei ainda, não consegui dar uma atenção maior, então não sei se perderam muitas peças, se houve ali uma debandada de jogadores, porque a terceira divisão realmente já é bem mais abaixo, porém é uma equipe que até ano passado fazia frente com o Hannover, né? Por isso que as cotações não estão assim tão esmagadas. Na Copa da Alemanha, nessas rodadas iniciais, funciona da seguinte maneira: o jogo único, empate, pênalti, normal, e a decisão é sempre feita na casa do time que está numa divisão menor. Então você vai ver sempre o time de divisão superior visitando uma equipe que está numa divisão menor. Quando são da mesma divisão, aí geralmente é sorteio, uma coisa assim, beleza? Expectativa para esses jogos, assim como todos os outros que eu vou citar por aqui, é para trabalhar o mercado de gols, tá? Geralmente, quando a gente tem cotações mais parelhas assim, as odds de gols estão melhores. Então, ó, já tem uma cotação próxima de 1,30, beleza? Mas o mais interessante na Copa da Alemanha é a extrema necessidade e também o ambiente hostil que os times menores conseguem fazer. É claro que o Sandhausen vem de um rebaixamento, então o foco do Sandhausen não é chegar longe na Copa da Alemanha, é subir para a segunda divisão. Então pode ser que a torcida não abrace tanto o time nesse início, mas geralmente quando a gente tem ali uma equipe regional da quarta divisão jogando contra uma equipe de segunda, de primeira divisão, o ambiente é bem hostil, tá? O melhor cenário é esperar, por exemplo, o Hannover, que está a divisão superior, que tem um excelente contra-ataque, sair na frente. Aí sim, excelente para trabalhar mercado de gols, tá? Saarbrücken e Karlsruhe, mesma coisa. Karlsruhe da segunda divisão, vivendo hoje uma fase bem interessante, começou vencendo o primeiro jogo contra o Osnabrück e empatou contra o Hamburgo. Vamos dizer assim, não jogou tão bem o segundo tempo contra o Hamburgo, poderia ter jogado um pouco melhor, mas é uma equipe muito agressiva, tá? Finaliza muito bem de fora da área, tem uma boa bola aérea. Vai jogar contra o Saarbrücken, que brigou na temporada passada na terceira divisão para tentar subir, mas não conseguiu. Então, na minha humilde opinião, o mercado está certo por aqui. Deu um favoritismo para a equipe que está na divisão superior, mas nada muito exagerado, porque o Karlsruhe fica ali geralmente no meio de tabela, nas temporadas de segunda divisão, o Saarbrücken já está batendo ali quase uma segunda divisão. Está brigando ali, na maioria das vezes, para subir da terceira para a segunda. Então, não são equipes também tão distantes. Mesma coisa. Gosto de pensar aqui, quando uma equipe estiver na frente em buscar mais gols, de preferência o Karlsruhe, tá? Porém, o Karlsruhe é uma equipe que apresenta várias oportunidades de recuperação de resultado. Então, se o Saarbrücken sair na frente, podemos sim ter oportunidade aqui para buscar uma recuperação. E a cotação do Karlsruhe, do over 1,5, está 1,20, um pouquinho mais baixo. Agora uma partida bastante exótica. O Bersenbrück, que é da quinta divisão da Alemanha, foram 7.000 habitantes que eu encontrei ali numa pesquisa dessa equipe TuS Bersenbrück, é da quinta divisão, pensa bem, 7.000 habitantes na cidade, contra o Borussia Mönchengladbach, primeira divisão da Alemanha.
teve recentemente agora na Liga dos Campeões. Por isso a cotação é de 1,01. É um jogo assim, vamos ser sinceros, é um entretenimento. Talvez o Gladbach não leve uma equipe titular, né? Vai tratar o jogo como amistoso, afinal de contas a Bundesliga 1 ainda não começou. E pro Bersenbruck é um jogo da vida. Chance de mostrar alguns jogadores, os jogadores, né, tentar ali um contrato melhor, fazer bonito e obviamente um ambiente mini hostil, porque não tem condição de ter, com 7 mil habitantes, tem só se todo mundo da cidade for. Então provavelmente vai ser ali num estádiozinho pequenininho e tal, mas vai ser legal, a galera vai vendo jogo de pé, do lado da placa. Cara, eu me amarro nisso daí, vou ser sincero. Mas, pô, é um jogo onde se o Gladbach não vencer por um placar extenso, é completamente impensável, né? Você pode pensar numa goleada do Gladbach, alguma coisa assim, a não ser que o Gladbach, cara, enfim, tire o pé. Mas o mercado de gols aqui, ó, nem deve ter cotação. Olha aí, nem tem odd no over 1,5, o 2,5 também não, nem o 3,5. É isso, meus amigos. Aqui é entretenimento. Se quiser acompanhar, vale a pena. Aí vou só finalizar mais um jogo da Copa da Alemanha antes de a gente falar da Turquia. O Braunschweig vai enfrentar o Schalke 04. O Schalke, depois de perder na estreia para o Hamburgo, uma estreia com 7 gols, né? O Schalke venceu por 3-0. Foi 3-0? Foi a equipe do Kaiserslautern, mas contou com 2 jogadores a mais, tá? Eu ainda acho o Schalke com alguns problemas, principalmente defensivo. O Schalke tem um excelente atacante chamado Simon Terodde, já falei isso com vocês, e tem também um rapaz que eu esqueci o nome, acho que é Brian Laz, que veio do Arminia Bielefeld, que hoje disputa a 3ª divisão, que é um cara de velocidade. É o cara mais veloz, pelo que eu vi nas informações da Bundesliga 2. Tava em alemão, não sei se meu alemão tá muito calibrado. Eu sou um cara que gosta muito da cultura alemã, mas, enfim, disseram que ele é um dos jogadores mais velozes da competição e ele é muito bom para entrar quando já tá na frente. Aqui é legal porque é um confronto de 2ª divisão, por mais que o Schalke seja uma equipe potencialmente de primeira, que acabou de descer, mas é um confronto de 2ª, as 2 equipes estão na 2ª divisão, tá? O Braunschweig, se fosse acontecer esse jogo na 2ª divisão normal, seria mais ou menos essas cotações aí, então nada de errado. O Braunschweig começou com 2 derrotas, perdeu pro Kiel em casa e pro Magdeburg fora, uma equipe que permite muito um adversário, tá? Não vi muita criatividade do Braunschweig, então o Schalke tem sim seu favoritismo por aqui. O melhor cenário, o melhor dos mundos é o Schalke na frente, tá? O Schalke na frente é o melhor dos mundos. Caso o Schalke esteja atrás do placar, dá para pensar em recuperação de resultado, porque, como eu falei, se tiver em campo, o Simon Terodde é o maior artilheiro da história da 2ª divisão, é um cara muito forte na bola aérea. Se a gente quiser explorar a velocidade do Schalke, o Schalke na frente é mais interessante. Aqui a gente já tem cotações um pouquinho mais baixas, porque a gente já tem um favorito dentro de campo. Eu gosto de pensar no over 1,5, não duvido que o Schalke também tome gol por aqui, ambas marcam, tá? Não é um jogo ruim não, mas de preferência para trabalhar ao vivo, tá? Eu provavelmente vou trabalhar esse jogo, se você quiser me acompanhar no Telegram, fica o convite, o link tá sempre aqui embaixo. Agora vamos falar rapidinho sobre Trabzonspor e Antalyaspor. O Trabzonspor foi o campeão retrasado, se eu não me engano, da Turquia, não foi? Deixa eu ver aqui os títulos do Trabzonspor no campeonato turco. Olha só, na temporada 22-23, quem ganhou foi o Galatasaray, na temporada 21-22 foi o Trabzonspor. Exatamente. Então, é o anterior, né? O antigo campeão da Turquia, o Trabzonspor, não fez uma tão boa temporada no ano passado, terminou aqui na 6ª colocação, não foi uma equipe tão vitoriosa, com tanta expectativa, mas é uma equipe forte, tá? O Antalyaspor terminou a temporada na 13ª colocação, foi uma equipe que tomou 55 gols em 41 jogos. O campeonato turco é muito over, né? Quanto é que tá a cotação do over 1,5? 1,20 também, bem parelho com o da Alemanha. Como é o início de temporada, não dá pra gente ficar usando aqui PDF de apoio, eu não vou pegar os dados do ano passado, da temporada passada, pra medir o que vai acontecer agora. Eu vou mostrar no PDF de apoio os dados do Burnley, para vocês terem noção de como o Burnley é bom contra o City. Mas com o Trabzonspor aqui fica complicado para saber se vai ser uma temporada que eles vão se expor muito, se não vão. Então, sinceramente, eu venho com o intuito de buscar gols, não venho com expectativa para trabalhar no trade. Leia o Antalyaspor ou Beck ao Trabzonspor. Na Turquia, na maioria das vezes, eu trabalho mercado de gols. Eu não confio tanto. Até porque tem um quesinho de manipulação na Turquia, né, cara? Não sei se agora vai mudar, mas antigamente, quando eu fazia campeonato turco, eram uns pênaltis meio malucos. Enfim, agora com VAR isso dificulta um pouco, né? Mas eu sempre tenho tendência de trabalhar o mercado de gols. Às vezes a gente encontra uns mercados com muito dinheiro correspondido, fica até estranho, aí o jogo termina 4-4. Enfim, eu gosto de pensar no mercado de gols por aqui. Todos os jogos que eu separei pra cá, eu acho que tem tendência de gols, principalmente se você puder vir pra trabalhar ao vivo. Quando uma equipe já estiver na frente, a gente vai ter essa característica ainda maior, porque na Copa da Alemanha particularmente é jogo único, tá? Às 16 horas nós temos o início da Premier League, uma das competições, sei lá, mais badaladas do mundo. Tava todo mundo muito ansioso por ela. Não é a minha competição mais lucrativa, não é a competição que eu mais trabalho, talvez, né,
com o passar do tempo, eu tenho acompanhado muito mais a Premier League nesses últimos anos. Talvez passe a ser uma das principais competições para mim, mas ainda eu sou um cara muito mais dos campeonatos alemães, né? Mas, mesmo assim, não tem como ficar de fora dos principais jogos da Premier League, principalmente aqui dos grandes favoritos, aqui no caso o City contra o Burnley. Ainda não atualizou ali aquele logo do Burnley. O Burnley já atualizou o logo, ficou roxo, ficou bonitinho, tá? Eu achei esse logo aí meio, sim, pirotécnico. Eu acho que o logo roxo ficou mais legal. Aqui nós temos frente a frente o campeão da Premier League, ganhador da Tríplice Coroa, perdedor agora da Copa da Comunidade, né? Community Shield, da Supercopa da Inglaterra, mas como deu uma entrevista Guardiola no final, como falou Guardiola, o Arsenal, o City perdeu aquele título porque tá de folga ainda, né? Não vou dizer que foi só isso, mas o Arsenal tava muito mais na gana de ganhar. O City tava ali com a potência reduzida, o giro não tava tão alto assim, porque o City, cara, conseguiu alcançar todos os feitos que ele queria na temporada. Além de conseguir ganhar uma tríplice coroa, raras foram as situações que times ingleses conseguiram ganhar, ele ganhou uma Liga dos Campeões, que era o grande desejo da equipe, que ele chegou no City para isso. Ele foi pro City para isso. Assim como vários treinadores foram pro PSG para isso, não conseguiram, né? E agora o PSG com várias debandadas, o Mbappé, Neymar, Verratti, enfim. Mas o City conseguiu. Então isso já tira um piano das costas. É muito provável que a gente veja um City mais leve essa temporada. Mas o mais complexo vai ser continuar motivando, né? Porque depois que você chega no topo, se manter lá é muito mais complexo, porque outras equipes vão querer chegar, que é o caso do Burnley, que adotou um comportamento na segunda divisão, na Championship, de um Manchester City, treinado pelo Vincent Kompany, que foi jogador do City recentemente, que ganhou várias Premier Leagues, adotou um comportamento muito parecido com o City. E a gente tem uma cotação bem desigual por aqui, porque óbvio, um time veio da segunda divisão, o City tem muito mais investimento, tem jogadores muito melhores, foram os melhores jogadores dessa temporada no mundo todo em relação a todas as competições, mas eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, aí já utilizando o PDF de apoio da temporada passada, né? Vou esperar a quarta, quinta rodada da Premier League pra gente poder falar de números dessa Premier League, mas deem uma olhada no que fez o Burnley nessa temporada, essa última temporada agora na Championship. Foi o melhor time dentro de casa, o City foi o segundo melhor fora de casa, tá? Aqui é campanha dentro e fora. 70% de vitória. Na Championship nós temos se eu não me engano são 43 ou 46 jogos. Acho que é 46. Então é muito jogo, muito mais do que na Premier League. Premier League são menos jogos, né? Foram 70% de vitória, 61% deles saiu na frente, falhou em marcar em apenas 4% dos jogos, quase 50 gols marcados e 15 gols sofridos, uma média superior a 2 gols por jogo. Olha que loucura. Uma equipe que cria muito, a mesma quantidade que o City, olha. O City tem uma média de XG, né, de expectativa de gols, ou seja, de criação, né, chutes próximos do gol e tal, de 2,5. O Burnley é um pouquinho melhor dentro de casa. Olha que loucura. E cede menos oportunidade que o City por jogo. O primeiro tempo do Burnley não é tão bom, apesar de continuar marcando mais gols até que o City. Mas o segundo tempo é muito sólido, é uma excelente equipe de bola aérea. Foi, né? Uma excelente equipe de bola aérea. Sofreu um pouquinho. Mas mesmo assim, muitas características parecidas com o do City. Óbvio, nível de enfrentamento diferente, mas olha, a Championship não é mole não, tá? Os times que disputam a Championship são times que poderiam estar na Premier League facilmente. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com esse Burnley essa temporada. Talvez ainda não faça frente ao City, mas é uma equipe que vem com um projeto bem estruturado. Se mantiver ali o Kompany, se a equipe vier com esse estilo. É claro que o Burnley que eu me lembro, tá? Que eu trabalhava há 3 anos atrás na primeira divisão, era um Burnley que eu fatalmente chamava de, vamos dizer assim, um time mais trombador, que apelava muito pra bola aérea, chutão pra frente, tentava fazer um pivô e vamos que vamos. Esse era o jogo do Burnley. Era um time que se mantinha na Premier League desse jeito. Muito bem defensivamente, poucas oportunidades no ataque, quando tinha tentava matar, muita bola aérea, fazia muito gol de escanteio, muito chutão pra frente pra um atacante grandão lá, mais travadão, centravantão lá, fazer o pivô, e era por aí. E aí eu não sei o que deu, provavelmente ali, nova estrutura, um novo projeto, alguém chegou e falou, vamos mudar o estilo. E o Burnley agora quer ser um time de posse, de controle, de criação, e quer manter com a posse de bola o nível do jogo, a superioridade em cima do adversário, que é o que o City faz. Então, cara, pra mim tem tudo pra ser um excelente confronto. Dito isso, mesmo fazendo todos os elogios aqui pro Burnley, não dá pra não vir enviesado a favor do City. Então, se você é trader e você tiver aqui um City com mais posse, conseguindo dominar e dando um nó tático na equipe do Kompany, vale a pena ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo. Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, eu gosto de pensar na vitória do City, mas não com essa cotação, porque eu acho que o adversário, ele pode causar um pouquinho de dificuldade. Seria muito bom pro Burnley, que subiu campeão, segurar o City dentro de casa, somar um ponto. Não tô dizendo vencer,
que aí também é complexo. Mas o City ainda tá numa rotação menor, né? Talvez ele não entre com as garras todas de fora. Então eu gosto de pensar nesse cenário de que se você quiser muito trabalhar essa vitória do City seca, para você pegar uma cotação um pouquinho maior, tá? Não gosto de pensar numa vitória no primeiro tempo, porque eu tinha minhas críticas no ano passado ao City. Não era uma equipe que vencia tanto assim no primeiro tempo. Ó, 42% de vitória. Também não perdia tanto, empatava muito. Mas eu gostaria de observar nessa primeira rodada. Para você que é trader é mais fácil, né? As primeiras rodadas para nós, que somos traders, a gente consegue tirar um pouquinho mais de aproveitamento por conta da leitura de jogo. Para a gente finalizar as análises um pouco mais aprofundadas, o Braga enfrenta o Famalicão na estreia do Campeonato Português. O Braga é uma das melhores equipes para se trabalhar dentro de casa em Portugal. É óbvio que a gente tem esse estigma de ficar olhando só para Porto, Benfica e Sporting, mas o Braga hoje em dia já é uma equipe muito consolidada, muito bem treinada, com um excelente projeto que está sempre participando de competições europeias, seja Europa League, eu não lembro do Braga na Champions, né? Mas Europa League e Conference está sempre disputando, então é uma equipe que pode até disputar campeonato. No ano passado chegou a beirar ali, mas aí no finalzinho perdeu um pouco de ritmo, quer ver? Ó, ano passado ficou na terceira colocação, foi um dos melhores mandantes da competição com apenas 2 derrotas, foram 40 gols marcados e 11 gols sofridos. Para você ter uma ideia, o Porto marcou 44, o Benfica marcou 48, o Sport marcou 42. Então a defesa do Braga foi melhor do que a maioria das equipes aqui de cima, junto com o Porto, né? Foi praticamente igual. E fora de casa, a equipe do Braga teve também uma excelente campanha. Não vai ser fora de casa hoje, mas é bom para você já ficar de olho. O Famalicão, no geral, ficou na 8ª colocação e fora de casa foi o 10º melhor, ou 10º pior, não sei, né? Com apenas 4 vitórias e 9 derrotas, tá? Então o Famalicão não tem apresentado, pelo menos no último ano, assim, uma campanha tão sólida. Já o Braga vem fazendo campanhas sólidas atrás de campanhas sólidas, então é uma equipe muito confiável. Joga muito bem dentro de casa, então dá para ficar de olho sim. É uma expectativa, tá? Se você é trader, nesse back favorito no primeiro tempo. Se você é punter, eu gosto de pensar nessa vitória do Braga, viu? No pré, com essa cotação de 1,40, eu sempre tenho dúvida por conta de ser o primeiro jogo. Eu não sei se a equipe já vai entrar no ritmo, se já deu liga e tudo mais, com algumas contratações. Se eu fosse você, se você é punter e vai trabalhar numa casa de apostas, você poderia esperar um pouquinho para consultar. Não custa, né? Eu sei que vai estar passando o jogo do City, você vai estar olhando ali, mas não custa tomar uma decisão ao vivo, porque vai ser uma decisão um pouco mais embasada. Não vai ser só aquela, eu acho que o Braga vai ganhar, porque na última temporada ele foi muito bem. É muito raso isso daí para tu ser lucrativo no longo prazo, tá? Eu só tô te dando um contexto, que é uma boa equipe para você observar durante esse campeonato. Provavelmente vai vencer muito mais e vai poder se igualar até as equipes aqui maiores de Portugal, mas como é primeiro jogo, cara, não custa. Às vezes o Braga vai começar com um freio de mão puxado, não adianta você pegar uma cotação em 40, você poderia pegar lá 2 quando ele começar a acelerar, tá bom? Então, gosto muito de pensar nessa vitória do Braga, acredito numa vitória do Braga, é uma das melhores equipes em Portugal para trabalhar a favor dentro de casa, mas é primeira rodada, então muita atenção. Nos jogos extras dessa sexta-feira, eu queria muito acompanhar o jogo do Japão com a Suécia. O problema é o horário, 4h30 da manhã. Por que eu acho que vai ser um jogão? A Suécia eliminou os Estados Unidos, esse jogo aqui é quartas de final, tá? A Suécia eliminou os Estados Unidos e tem dado um show nas bolas paradas. E o Japão deu um cacete na Espanha, com pouquíssima posse de bola, e eliminou a Noruega. Então é um jogo que casa muito e provavelmente vai ser muito interessante, porque a Suécia, quando tem bola parada, principalmente o escanteio, cara, são umas mulheres de 2 metros de altura. E elas assam bola na área, o Japão, as japonesas, na maioria das vezes, mais cotoquinhas ali. Então essa vai ser uma arma muito poderosa da Suécia, como foi contra uma maioria das equipes. Então muito provavelmente eu vou ter jogadoras bem postadas da Suécia dentro da área para cabecear, tentar fazer o gol. Qual que é o grande problema? Subir para tentar a bola parada contra um Japão que não precisa tanto ter a bola e é excelente no contra-ataque pode ser um grande perigo. Então se a Suécia estiver perdendo o jogo e quiser abusar da bola parada, toda vez que o Japão recuperar essa segunda bola vindo de uma bola parada, ele vai poder ir em direção ao gol em velocidade para tentar ampliar o placar. Então pode ser sim um jogo para gols. É lógico que enquanto estiver 0-0 fica mais truncado, jogo empatado, mais truncado e tal, ninguém quer ser eliminado. Mas se o Japão sair na frente, muito provavelmente é o melhor cenário para se trabalhar gols. Se a Suécia for na frente, aí talvez elas recuem, não dê espaço para o Japão vai ter que finalizar muito de fora da área e tal. Mas olha, do que eu vi do Japão e do que eu vi das características, a Suécia tende a ser um jogo de bola parada, com possível gol da Suécia nesse cenário, ou ela vai tentar pelo menos, e contra-ataques do Japão. E eu gostaria muito de ver o Japão na próxima fase. Só que, cara, a Suécia com essas bolas paradas também é engraçado demais. Eu gosto. Então, gostaria muito de ver esse confronto. Infelizmente, 4h30 da manhã. Eu até acordo cedo, mas não tão cedo. 1h da tarde temos Copa Itália. A Udinese enfrenta o Catanzaro. A Udinese dentro de casa. Não fez uma excelente temporada no ano passado. Até começou bem, mas depois deu uma agarrada.
A Udinese é grande favorita por aqui. 2 horas da tarde temos o Copenhague contra o Odense, e aqui eu vou te fazer um alerta de perigo. O Copenhague, muito provavelmente você vai vir com expectativa de trabalhar a favor dele, certo? Certo. Provavelmente ele deve vencer, certo? Certo. Porém, o próximo jogo do Copenhague é um jogo da UEFA na volta contra o Sparta Praga, no dia 15. Então, óbvio, eu não estou aqui afirmando que o Copenhague vai usar o time reserva ou que vai estar desatento, mas cuidado com o risco, tá? Pode ser que ele poupe para poder jogar esse jogo da volta aqui com o Sparta, que é um jogo muito importante. Às 16 horas também temos o início da primeira divisão da França, que foi um campeonato que eu abandonei na temporada passada, sendo bem sincero, tá? Perdi completamente a vontade de trabalhar o PSG, depois do PSG ignorar a competição, né? Foi campeão ali na empurrância, na base do não quero, e acabou querendo, e agora saída de Mbappé provavelmente, Neymar e turma, não sei. Tá? Eu olharia muito mais, se fosse para fazer campeonato francês, eu olharia para essas equipes que são emergentes ali, que hoje em dia obviamente são emergentes, mas que já foram muito maiores. Nice, Lille, o Rennes, o Lens, são equipes que, o Marseille, seriam equipes melhores para ser acompanhado que o PSG. O PSG é sempre com cotações esmagadas e sempre com má vontade no campeonato francês. Às 16 horas, Copa Itália, o Genoa conseguiu retornar para a primeira divisão, vai enfrentar o Modena. Favorito, mas cuidado, tá? O Genoa há pouco tempo estava na segunda divisão, isso aqui pode ser pegadinha. E temos Bolonha e Cosenza. O Bolonha continua na primeira divisão. Sempre foi um time muito chato, o Bolonha. Dá muito trabalho para os adversários. É favorito aqui sim. Às 16h30, o início da La Liga com Sevilha e Valência. Também é um jogo interessante. Vamos ver se o Sevilha não faz uma temporada tão abaixo como fez nessa última, né? Sevilha fez uma temporada de recuperação, mas mesmo assim foi campeão da sua competição, né? A Europa League hoje é uma Europa-Sevilha League. Impressionante. Às 19 horas na Série B, o Novo Horizontino enfrenta o Mirassol. 1,94 a cotação do Novo Horizontino. Ele já foi um dos melhores mandantes da competição. Hoje não é mais, mas mesmo assim tem uma das melhores defesas dentro de casa e tem poucas derrotas. Então é difícil vencer o Novo Horizontino na casa dele. E o Mirassol venceu 4 e perdeu 4. Um time bem na média. Acho esse favoritismo aqui justo, mas ele tende a ser mais complexo, tá? Essa vitória do Novo Horizontino aqui não deve ser tão fácil assim. O Mirassol tem uma média de 1 gol sofrido só fora de casa. Então pode ser um jogo under. Às 21h30 na sexta é aquele recado que eu sempre falo, né? Vale a pena viver ou fazer um jogo de Série B? Eu, sexta-feira à noite, não farei esse jogo aqui. Vou aproveitar um pouquinho a minha família. Mas se você quiser fazer, o Sport, se vencer, se isola ainda mais num bloco de liderança e aí vai deixando a galera para trás. Já abriu 6 pontos para o Vila Nova, 5 pontos para o Novo Horizontino, 3 pontos para o Vitória e se vencer, vai indo. Né? Sport fora de casa não é um bom visitante, mas o último jogo do Vitória foi contra a equipe do Vila Nova, conseguiu vencer e venceu também o Sampaio Corrêa, 2 bons mandantes. Então o Vitória vem sim com moral. A Tombense, meus amigos, dentro de casa venceu 3 de 11, então sim, pode ter algum valor nessa dupla chance do Sport. E se você quiser fazer esse jogo 9,5, juízo, tá? Mas se você não quiser fazer também, falar, não, Theo, vou aproveitar minha vida. Pô, vou bater palma pra você. Show? Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece, recados. Se você não é inscrito no canal, por favor, essa é a hora. Se não deixou o like ainda, por favor, essa é a hora. Se você não é membro do canal ainda, por favor, essa é a hora também, que você apoia meu conteúdo e vai ter acesso antecipadamente ao BDM, que é postado antes, na maioria das vezes quando eu consigo, né? Para você que é membro do canal, estudos de caso sobre tática, sobre leitura de jogo, sobre mercado de gols e etc. E vídeos de pós-planejamento que a gente faz comentando os jogos já passados, a expectativa e as análises que a gente já feito, se bateu, se não bateu, o que é bom, o que a gente pode melhorar. E também o PDF de apoio. Você não tá vendo tantos jogos no PDF de apoio porque as competições estão começando agora, mas depois da quarta e quinta rodada já tá tudo aí, mais de 100 competições para vocês disponibilizadas todos os dias. Agora sim, vou ficando por aqui, um excelente fim de semana para você, a gente se vê amanhã, sabadão. Se não me segue no Telegram, ó, o link tá aqui embaixo pra gente trabalhar junto na Alemanha de manhã. Um abraço!